Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast JL Cast. Meu nome é Maria Eduarda. Oiê! Estou aqui junto com a Maria para gravar mais um episódio, junto com o professor Léo Egildo, que vai apresentar melhor agora para vocês. E meu nome é Fernanda. Boa tarde, meu nome é Léo Egildo, como elas já disseram. Sou professor de matemática da Escola João Aiola desde 2010. Seja bem-vindo, Léo. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigado. Léo, para a gente começar, vamos conhecer um pouquinho sobre a sua pessoa. Conta pra gente a sua trajetória profissional até aqui. Minha trajetória profissional teve uma influência muito importante, que é da minha mãe. Minha mãe estudou até a quarta série, mas ela dizia toda hora que eu ia fazer faculdade, meu irmão também ia fazer faculdade, e ela falava assim direto na nossa cabeça. E aí, com tanta persistência da minha mãe, eu falei, não, nós temos que fazer uma faculdade. Não foi fácil a trajetória, que não foi de primeira que eu consegui, mas na primeira vez eu tentei, não consegui, na segunda não, mas aí eu não podia ficar parado. E aí eu falei, tem que fazer alguma coisa na vida. Tentei um curso técnico no IFES, aí eu fiz edificações no IFES, mas continuei fazendo cursinho. Aí eu estudava no IFES de manhã, trabalhava na prefeitura de Vitória, o estágio à tarde, e fazia o pré-vestibular à noite, aqui na Sé, no pré-vestibular. E aí acordava às 5 da manhã e ia dormir às 11, todos os dias. E aí foi por dois anos acontecendo, até que na quarta tentativa eu consegui ser aprovado aí no curso de matemática na UFS. Alguns até falaram, desiste, a minha mãe queria pagar a faculdade. Eu falei, não, eu vou fazer na federal. E aí eu insisti até conseguir. Mas eu sempre tive um pensamento, isso tem algum motivo que aconteceu na minha vida. E eu consegui observar na faculdade, porque eu demorei 4 anos. Como eu demorei bastante tempo, eu não desisti do curso. Porque se eu tivesse passado de primeiro, eu acho que eu não tinha me formado. Foi um desafio grande lá dentro. Algo que você demorou e teve que trabalhar muito para conquistar, né? Então acaba que você tem mais valor. Exatamente. Lá eu passei muito sofrimento, chorei já, porque eu não conseguia entender o conteúdo, passava final de semana, feriado. Eu entendo algumas vezes quando você tem certa dificuldade em matemática, mas o segredo é não desistir. Desistir. E aí, quando eu lembrava de desistir agora, tentei 4 vezes, 4 anos esperando, eu não vou desistir não, vou até o final. Mas, Léo, por que matemática? Matemática foi uma escolha quando eu era bem novinho ainda, eu estava na 8ª série, na série de vocês, no atual não tem a 8ª série, é o 9º ano, na minha época a 8ª série. Eu decidi que queria ser professor de matemática. Eu tinha uma professora muito boa de matemática, infelizmente eu não lembro o nome dela, mas ela era muito boa, e eu falei, não, quero ensinar matemática. E desde a minha 8ª série, minha mãe falou, vai fazer engenharia, eu já tinha feito técnico de edificações, vai fazer engenharia. Eu falei, não, mas eu quero fazer matemática, Entendi. Então, você se inspirou no trabalho dessa professora, então? Sim. Mas sempre gostou dessa coisa de exatas, números? Na verdade, eu não considero uma pessoa boa em matemática, eu sou uma pessoa esforçada. Eu tenho um problema que é minha dislexia, não tenho vergonha de falar isso, talvez alguém esteja escutando, ou algum pai, alguma mãe tem algum filho com dislexia, e um pouco de déficit de atenção eu também tenho, que eu troco letras na hora de escrever, e na hora de ler também eu me empolgo, eu troco, eu erro algumas letras na hora de ler, e minha mãe sempre focava, vamos estudar que você vai crescer. Eu nunca me apoiei e falei, eu tenho problema, eu não vou prosseguir. E aí eu escolhi uma área para me dedicar. Em português eu tinha muita dificuldade, falei, não, então tem que ser bom em alguma coisa. E aí eu estudava bastante, eu gostava de matemática, meu pai tem um comércio, desde meus 6 anos de idade, eu trabalhei nesse comércio. E aí dava troco, fazia as contas, trabalhava com os números, aí eu me dediquei um pouquinho mais na matemática. Eu sou uma pessoa mais esforçada do que dom, né? E nessa trajetória sua, assim, qual foi o desafio que mais te marcou? Qual trajetória? Profissional? Profissional mesmo, né? Esse caminho que você fez da universidade, que você teve várias tentativas, o que mais te marcou nesse período? Antes da faculdade, né? No caminho,
que marcou foi o curso técnico que eu fiz. Foi importante porque, em primeiro momento, eu não passei. E eu até falo com alguns alunos, se você não passar, não desiste. Tenta organizar a rota, rever a rota, ver outras oportunidades. E aí eu vi o curso técnico como uma oportunidade. E para quem quer dinheiro rápido, é uma oportunidade o curso técnico. É porque em 2 anos você faz um curso e tem Já oportunidade. é um certificado, já é alguma coisa que você... Não, tem bastante oportunidade. Já tem no certificação. tem A certificação Vale, ó, já fui chamado para trabalhar na Vale, na Prefeitura de Vitória, já trabalhei no escritório de arquitetura, fazendo um projeto de casas, prédios. Então, o curso técnico te abre bastante leque. E tem fazer uma coisa, você aprendi muito mais na prática no curso técnico do que na faculdade de engenharia civil. Eu tenho outra faculdade, além de ser matemática. Depois da matemática, eu fiz engenharia civil. Sério? Sim, eu tenho 2 faculdades. E engenharia civil foi a mais fácil do que matemática, porque eu já tinha passado esse perrengue. E a matemática dominava foi- a matemática. Treinada já estava para batalha. Léo, olhando para essa sua história, para todo esse seu caminho até chegar aqui hoje, professor de matemática aqui na escola, inclusive maravilhoso. Eu, como sua aluna, realmente é uma matéria que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, mas você domina muito bem, ensina direitinho, parabéns. O que você diria para o Léo dessa época da faculdade? Que estava ali tentando ainda entrar, estava lutando para chegar até aqui. Você diria alguma coisa para ele? O Léo da faculdade, ou versus para ele entrar na faculdade, ou o Léo no ensino médio? Ou no ensino fundamental? Para qual Léo? Véspera da faculdade. Véspera da faculdade. Eu ia falar para ele hoje continua, não desista. Isso que eu faria para ele, só isso. Você está no caminho certo, isso aí. E não mudaria nada. E nem falar com ele para estudar mais para passar logo, porque eu acho que se ele passasse logo, ele não teria chegado na faculdade, mas tenho quase certeza. E toda vez dentro da faculdade, quando eu pensava em desistir, eu pensava uns 4 anos tentando, na dificuldade, que acordar de manhã, fazer o curso técnico de manhã, trabalhar à tarde, fazer o cursinho à noite. Falei, não é agora que eu vou desistir. Então a frase é: continua, meu filho. Tá no caminho Continua, certo. exatamente, falaria. Continua e não desista, jamais. Então agora vamos voltar um pouquinho. E para o Léo do ensino médio? Rapaz, eu falo isso para meus alunos até hoje, eles não acreditam, mas para o Léo do ensino médio, a primeira coisa que eu falaria para ele é estude mais, se dedique mais para você não sofrer lá na frente. E outra coisa, aprenda inglês. Eu falaria para o Léo do ensino médio. Não fique pensando ou fique desprezando a matéria de inglês. Peça a professora para te ensinar a comunicar inglês. Eu tive várias oportunidades de estudar fora do país, bancado pelo governo na época, mas eu não fui porque eu não sabia inglês, que é chamar de sanduíche. Então, no período da matemática, eu poderia ter feito 6 meses de matemática, outro país, conhecendo outra cultura, outras coisas. No curso de engenharia que eu fiz também, por último, também tive a oportunidade. Eu não me inscrevi no processo, porque eu não sabia inglês, tinha que fazer todo o processo, tinha que saber, porque você vai para outra faculdade, para outro país, te ouvir. Entendi. E qual conselho você daria para um estudante do ensino médio, vamos pegar esse nosso meio de convivência, para equilibrar estudos e vida pessoal? Eu acho que esse conselho eu não consigo dar muito bem, não, porque eu sou bem crítico. Eu acho que os jovens de hoje em dia, da escola, eles não têm muito o que preocupar, apesar que eu sei que tem alguns a de discordar da minha opinião. Porque o que mais... Já me fiz essa pergunta, já fiz o professor de biologia daqui da escola, já fiz a pergunta. Em que momento que as crianças param de gostar da escola? Vocês têm irmãos pequenos? Não, Você já- mais velho. Não. Que eu, mais velho. Mais velho. Então, você não... Meus filhos chegam... Papai tem dever de casa, não é felicidade. Sim. Papai tem dever de casa, vamos fazer deveres. Tem quer que faz dever com ele. E aí eu me pergunto assim, que momento que o aluno já não quer mais fazer dever de casa? Que o aluno não quer estudar? E aí ele respondeu, não vou dizer o aluno dele, mas ele respondeu uma coisa. Quando entra na vida adulta, porque você quer fazer parte do grupo.
E aí os meninos querem ter uma moto para tirar onda e dar grau. Realmente. Você quer fazer parte, se aquelas meninas usam o cabelo liso, para mim fazer parte daquele grupinho, eu quero cabelo liso. Então, a escola, o estudo começa a deixar ficar de lado. E você quer mais ser aceito no grupo do que se dedicar ao estudo. Então, o que eu vejo assim que a maior dificuldade dos jovens é ser aceito pelo grupo. E quando ele é aceito, e aí começa a ver os transtornos, ou pelo grupo ou pela família, que pelo menos tem bastante aluno que mora com a avó, que o pai é separado da mãe, vive numa situação muito conturbada. E isso afeta o aprendizado. Por quê? Não tem a atenção do pai, não tem o amor do pai, não tem o amor da mãe. Então, eu quero ser psicóloga. Enfim, e eu acredito muito nisso. Meio que o que a gente é hoje vem lá do berço, entendeu? Então, isso que você falou faz bastante sentido. A gente tende a querer uma aceitação. Porque hoje em dia tem todo um padrão que é aquilo é maravilhoso, eu quero estar ali dentro também. Então, realmente, a gente tende a focar nessas coisas e deixar o estudo, consequentemente, meio de lado. Meio de lado. Uma coisa que eu quero pontuar interessante, eu já disse em algumas aulas minhas para os alunos, é rede social. Os alunos ficam muito na rede social. Ninguém, quer dizer, não vou falar que ninguém não, porque tem alguns que postam também. Mas na rede social só tem a parte linda. A pessoa viajando, a pessoa na praia de biquíni, mas ninguém vê o problema que ela tem por trás. E aí você pensa que a sua vida, desculpa a expressão, minha vida é horrível. Eu ia falar outra, mas já vou mudar. Minha vida é horrível. Por quê? Olha, fulano vive viajando, vive passeando, conhece outros países. Olha, fulano só fala coisa legal. Olha a escola de ciclano, ele só mostra coisas legais da escola dele. A escola dele é melhor do que a minha. Por quê? Ninguém posta na rede social coisa ruim, coisa trágica. Eu quebrei a unha, eu me ralei toda, eu caí de moto. Não, ele quer... Na rede social fica na conquista, só as coisas que ele conquistou. E aí não mostra o processo até chegar lá. E aí, quando o adolescente ele não consegue diferenciar a vida real da vida digital ali, que a pessoa só coloca as coisas boas. Então, eu falo para vocês que estão ouvindo, tome cuidado com a rede social. Ali o cara está postando, tem vezes que ele está até fingindo, talvez a vida dele está horrível, mas ali ele quer postar coisas boas. E aí pensa que a dele é ruim. Sim. E também tem a questão que chega um momento, eu não sei o que ocasiona isso, que o adolescente ele para assim e meio que começa a acreditar que isso aqui é uma perda de tempo. E não é, pelo contrário, né? Quanto melhor você estiver ali na escola e se esforçando mais, melhor vai ser o seu futuro. Só que as pessoas elas têm muito isso na mente, que tá aqui é sempre uma perda de tempo, que eu poderia estar em outros lugares, que seria melhor. E aí, né, a gente tem a situação hoje em dia. Você botou um ponto importante, né? O problema é que o resultado da educação não é um resultado imediato. E nós vivemos numa era digital que você manda uma mensagem no WhatsApp e você ainda fica o celular já esperando a pessoa responder. Né? Porque na minha época, se você quer falar rápido, você liga. Se você quer comunicação rápida, você liga, não manda mensagem, não. Hoje em dia não me liga. Você pode ver, não sei como que é mãe de você, mas se você mandar uma mensagem para ela, ela responde rápido. Fala a verdade, dependendo da mãe. Agora, se você manda para um amigo da escola, ele te responde mais rápido que sua mãe. Verdade. Por quê? Porque a sua mãe não tá... Você quer falar rápido com alguém, na minha geração, liga. Liga, porque senão ele vai olhar o celular só quando quiser. Mas a parte interessante, porque, como eu disse, a educação é um investimento. E esse investimento, ele não tem um retorno rápido, mas é um retorno duradouro. Não é que eu vou investir hoje, eu vou estudar agora e daqui a um ano eu vou ter retorno. Igual, você vai estudar ensino médio, 3 anos. Se você fizer concurso técnico, fizer no IFES, 4 anos. E já sai com técnico. Depois, você tem que estudar mais, dependendo do curso, 4 anos. Se for engenharia ou direito, já vem 5 anos. Se for medicina, são 6 anos. E você sai 6 anos investindo, vamos falar, 3 no ensino médio, mais 6, 9,
mais alguma especialização, até você entrar no mercado mais uns 2, 3 anos. Daí, quantos anos aí? Ó? 9 mais 3, 12 anos. 12 Então, anos. é um investimento a longo prazo. E aí, os alunos, o que eles pensam? Eles pensam que vou estudar hoje e vou ganhar dinheiro amanhã. Não é isso. E também quero dizer que nem sempre só estudar vai dar dinheiro, tá bom? Tem gente que não tem perfil de estudar, fazer faculdade, mas tem gente que é empreendedor. E eu acredito nisso. Tem empreendedor que ganha mais do que uma pessoa que estuda. Que estuda, faz faculdade. Mas você tem empreendedor. O que é o empreendedor? Ele acorda de manhã para ver o negócio dele e ele só chega em casa quando ele cumpre a meta. E chega 10 e tem vezes que ainda vai preparar para amanhã cedo, quando sair. Corre atrás, né? Se empolga, ele se envolve, porque a pessoa está Exatamente. construindo. E é diferente do que a gente vê hoje em dia, que as pessoas querem tudo mesmo de mão beijada. A moda agora são os joguinhos, né? De azar. E azar. Agora a moda é isso. Investir ali naquele joguinho, enfim. Mas, falando dessa parte, isso, os jogos trabalham, não só os jogos de... Eu não sei nem os nomes aí, né? Free Fire, jogos de tiro. Existem jogos de aposta. Tá até na televisão Tigrinho. falando das bets também, que é de investimentos, aqueles negócios que faz aposta, negócio de jogo, essas coisas. O pessoal hoje, quando olha as redes sociais, muita digital influência falando de ficar rico, ganhar dinheiro, ser empreendedor, investir, fazer aquilo outro, aí ele se ilude. Porque a maioria se eles são tão investidores, por que eles ficam falando aquilo? Por que eles ficam dando aula? Eles ganham mais dinheiro dando o curso do que investindo. Eu penso exatamente assim. Se tem um ouro na mão, teoricamente, não faz sentido eu postar um story falando pra pessoa fazer isso, aquilo, que vai ganhar dinheiro igual eu. E isso é meio que, tipo assim, vai perder valor, então. Exatamente. Pode ganhar dinheiro? Pode. Mas depende do perfil. Igual eu posso falar para você, vamos fazer uma aula agora para vocês, ensinando vocês a ganhar dinheiro. Vamos falar assim, ó. Vocês duas, cada um tem um perfil diferente. Vocês vão montar uma empresa, você vai montar uma empresa de roupa e você vai montar uma empresa de sapato. Se você vender cada sapato R$100, se você vender 100 no mês, 100 vezes 100, quanto vai dar? Dá um valor muito alto. Você já vai conseguir pagar seu aluguel. Se você vender, então, fazer igual marketing digital, se você vender isso na internet, você vai ficar rico. Sim, é verdade. Ele está falando a verdade. Só que, igual, eu não tenho perfil para vender. Eu não tenho perfil para chegar e falar assim, eu estou vendendo aqui, Fernanda, esse copo d'água, ele custa R$1. Eu não consigo fazer isso. Então, cada um tem um perfil. Se você tem um perfil empreendedor, monta um negócio, você vai ganhar dinheiro. Perfeito, é verdade. Agora não adianta o cara lá na internet falar para mim montar um negócio que eu vou ganhar dinheiro, porque eu não tenho perfil de empreendedor. Sim. Por isso que eu vim para o serviço público. Isso deu muito bem, né? Léo. Agora, aproveitando que a gente está falando dessa coisa toda do que é hoje em dia esse ambiente aqui na escola, né? De alunos que hoje em dia a gente tem a questão dos celulares, que hoje em dia o povo adora um joguinho. Inclusive, eu não sabia que estava tão em alta. Eu descobri isso aqui no ensino médio. Eu até me choquei quando os meninos ficavam lá jogando e tudo mais, porque eu achei que isso já era coisa tipo assim, velha, isso foi-se a época que era a era do jogo, entendeu? Como que é para você, quanto professor, conviver com isso em sala de aula? Lidar, ainda que a nossa geração infelizmente, é uma geração que enfrenta muitos problemas psicológicos, né? Que tem uma personalidade muito forte, maçante, eles são determinados a serem o que e eles empacam naquilo ali e só querem enxergar que tem que ser daquele jeito ali, não tem, tipo, um poder de escolha para melhorar, enfim, eles não enxergam que talvez outros caminhos levem a uma personalidade melhor em vida pessoal. Você falou dos jogos. Os jogos estão mais modernos, eles jogam entre eles ainda. Eles jogam sozinhos. Na minha época, jogava sozinho. Você com uma pessoa, você contra a máquina. Agora, ele tem 5 pessoas, né? Faz um grupo e joga. Eles tá um lado, do outro lado, fala, tô lá, entra aí, fulano, entra aí, vamos junto. Isso para a educação é um desafio muito grande. E é um desafio, é um medo que eu tenho.
como professor e como pai. É um medo muito grande. Por quê? Os jogos, assim como também assistir televisão, outras coisas, já foi feito alguns estudos, trabalharam com isso. A tela, o brilho da tela, causa um cansaço mental. Vocês podem perceber que alguns colegas de classe de vocês, depois eles jogam, e aí no momento que eu falo para eles guardarem o celular, que a aula vai começar, que vai trabalhar, eles dormem. Não sei se vocês também já perceberam, se vocês ficarem assistindo muito tempo televisão, e depois você for tentar dormir, um exemplo. Assistir um filme à noite, depois tenta dormir. Duvido que você dorme nos primeiros minutos, a não ser algumas pessoas que já dormem na hora do filme. Então, aquela pessoa que assiste o filme inteiro, depois ela vai deitar, dormir, ela não dorme, ela demora meia hora para dormir. Porque o cérebro está o quê? Trabalhando, processando as coisas. E não tem como competir com o celular. Por quê? Pessoal, eu falo isso com meus alunos, não tem vergonha de falar isso gravado, pode ficar gravado. Estudar não é uma coisa legal. Alguns tentam é divertido, vamos lá, vamos aprender, vamos lá fazer continha, vamos ler o negócio, vamos fazer os cálculos. Não é essas mil maravilhas. É legal para quem gosta, para quem quer se aprofundar, se você se dedica, mas não é uma mil maravilha de divertido, como você ir para um shopping, fazer compra, como ir para uma viagem. Então, estudar não é essa mil maravilha como se vende, tem como fazer a matemática, tem como fazer uma coisa diferenciada, fazer uma coisa assim menos penosa para o aluno. Alguns conteúdos têm, alguns não têm. Vocês podem ver, Maria Vargas, que nas últimas aulas foi uma aula mais lúdica, era planificação, vocês reportaram, montaram sólidos, aí dá para fazer. Nós vamos animar, participativo, né? Mas tem aula que é quadro, escrever, né, calcular. A gente teve esse todo segundo ano uma aula com massinha para trabalhar os sólidos. Foi muito divertida, porque a gente teve ali, né, na frente mesmo o que a gente precisava visualizar. Isso. Mas a matemática, na maioria das vezes, é quadro e caderno, e vamos pensar... É porque a matemática em si, ela é abstrata. Porque tem muitos alunos que perguntam, eu vou usar isso aonde? Para que serve isso na minha vida? Isso é. Onde eu vou utilizar isso? Eu não vou usar isso nunca, eu vou trabalhar pedreiro, vou trabalhar lá com meu pai, ou você médico, ou você advogado. Eu quero dizer para você que o dinheiro que você ganhar de indenização é corrigido a partir do dia que você entra com o processo. Então você tem que fazer a correção lá e tem que apresentar isso para o juiz. O juiz pede, aí você tem que fazer as contas. Se você não sabe, tem que pagar alguém. Inclusive, esse é um dos meus empregos, tá bom? Não só para professor, também calculo aí, faço cálculo de aposentadoria, como advogado. Então, tem pessoas que acham que não. Se você for, eu quero trabalhar como enfermeira ou técnico de enfermagem, tem remédio que a dose depende do peso. Vem uma regrinha de 3 aí, proporcional. Então, tudo tem que fazer conta. E outra coisa que eu falo, mas mesmo que você não for usar isso para nada, como vocês fazem exercício físico? Pouquinho. Não com muita frequência. De vez em quando mesmo. Mas vocês imaginam como é uma academia. Então, o professor chega lá, a professor de educação física chega lá com uma série para vocês. No primeiro dia, você fica todo dolorido. Primeiro dia não, desculpa, primeira semana. Quebrado. Eu fiz um mêsinho de teste, não aguentei quebrado. Sim, eu treinei já durante o ano. Kika. Toda mudança de treino. Perfeito, isso aí. Toda mudança, gostei que você disse. Eu ia falar isso. Cada série nova é um sofrimento, porque até você adaptar aquela série, uma semana no mínimo, você vai ficar todo dolorido. E estudar matemática é a mesma coisa. Quando o professor chega com conteúdo novo, ele está chegando com uma série nova. Sim. Vamos lá, pessoal. E no começo, é normal você não entender, é normal você sofrer, é normal você ficar viajando na matéria. O negócio é não desistir. Como eu disse para vocês, como eu falaria lá para o Léo, antes da faculdade, continue, não desista. Então, estudar matemática exige esforço. Assim como você ir para a academia, acordar cedo, ir para a academia, ou se você for à noite, você tem que se... Daquele momento que você poderia estar mexendo no celular, assistindo filme, fazendo qualquer coisa, você tem que sair agora e ir para a academia, tem que suar, tem que doer. E matemática dói. Não só matemática, qualquer curso, você tem que ler,
Você tem que sair da zona de conforto para você aprender. O que eu quero focar com isso? Que isso faz a sua mente é um músculo. Ao você fazer exercício de matemática, biologia, seu raciocínio lógico vai melhorando, a sua aprendizagem vai melhorando, você consegue absorver muito mais rápido. E o celular vem e destrói isso. Porque aí quando você fica com o celular, sua mente vai ficando só recebendo informação. Você fica lá na história, só arrastando para cima. Uma mente preguiçosa, né? Já tem até um filme que relata de estrutura, tudo gordão, assiste televisão, que ele não levanta para ligar nada. Hoje em dia você manda a luz acender, ela acende, manda a luz acender as coisas, tudo digital. Então, o que acontece? Nós começamos a ficar... A mente começa a atrofiar com o celular. Fica atrofiado. E não tem como competir porque o celular é muito mais atrativo. Eu tenho um celular, eu sei que. Porque a imagem rápida. E repara, os stories, 10 segundos, você muda de assunto muito rápido. 10 segundos, arrasta para cima, já tem outro. Arrasta para cima. Aí quando eu fico 2 semanas no mesmo conteúdo, não aguento mais isso, professor. Não aguento mais isso. É mais ou menos quando você vai na academia. Não aguento mais puxar esse peso, não. Ele só coloca mais peso, ele só coloca mais peso. E na matemática, cada aula eu coloco uma informação nova. E vai colocando informação nova. Mas isso, professor, onde eu vou usar isso? Você pode usar ou não. Mas para que então, professor, eu não vou usar? Eu tenho certeza que eu não vou usar, porque eu não quero fazer faculdade. Mas isso vai te auxiliar para você ter um raciocínio lógico, uma percepção de mundo melhor e captar informações muito mais rápidas de outros assuntos. Por quê? Porque você exercitou a lógica, exercitou o seu cérebro. Quando você estuda para história, você exercitou a leitura. E também a imaginação. Um conselho para quem tem problema com história é quando você for estudar um livro de história, um livro de geografia, se imagina como ator, como personagem da história. Eu sou assim. Porque quando você se imagina como personagem, você que absorve melhor a história. Porque aí você pensa, porque o cérebro é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele consegue criar uma imagem e colocar você dentro da história. E quando você é personagem da história, você guarda isso muito mais fácil. Isso é verdade. Então, quando você for estudar, você imagina. E eu encaro cada questão de matemática como uma história. Achei bem tendência. Que quando eu leio, ele começa a contar a história. João foi na farmácia, eu me coloco lá do lado de João. João, vou te ajudar. Vamos na farmácia, ele pediu um desconto de 5%. Aí você imagina, ó, a mulher lá, batendo na calculadora, eu vou te dar um desconto de 5%. Então, eu imagino a história. Só que na matemática, esse livro nunca teve um fim. O fim é eu que tenho que terminar, que é resolvendo o problema. E, João, português não, você lê o início, tem um final lá. Matemática não. Ele tem o início, a introdução, mas o final quem escreve é você. Que é quando você resolve. Bastante nervosa quando eu tenho que resolver o problema do Joãozinho, mas eu ajudo. Problema na minha vida. Eu tava esse problema mais. Problema dele. Bora lá. Alice foi, não sei o que lá. Quanto que a Alice tem que pagar? Não é meu. Não traga problema pra mim, né? Ali já volta, Alice, resolve aí. Como que é a geração atual, né? Não quer resolver o problema. Não quer ajudar o próximo, só pensa nele, ó. Não quer entender. Maria, que você se vira. Não, meu coração bom sempre ganha e eu acabo ajudando. Fala assim, eu até resolvo, desde que você me pague, né? Aí alguns alunos desses você me paga, aí só resolve se der ponto. Fala assim, eu até resolvo o problema aqui de Maria e Joãozinho, mas o que eu vou ganhar em troca? Aí eu tenho que falar, ponto, né? Se não vale ponto, ele nem resolve o problema da Maria e do Joãozinho. Pior é que a gente não pode nem ajudar tanto uma opinada. Esses dias eu fiquei inconformada que o cara pega um limão, um suco, né? Ele usa um suco de limão com 2 colheres de açúcar e 50 limões. Não tem como, não. Exatamente. Eu fico inconformada com isso, mas eu ajudo. Você ajuda? Eu ajudo. Aqueles problemas de matemática, eles tentam contextualizar, mas não fazem uma contextualização. Não é tiro, porque fala assim, ué, galera, mas você não tá batendo com a vida. Tá bom, você também pode concordo fazer. com você, existe questões assim. Ela conta a historinha, mas depois pergunta um negócio, se tirar essa historinha, Nada a não ver. ia fazer diferença nenhuma. Mas eu ajudo com isso a gente. Então, Léo, você como professor de matemática, né? Que agora que a gente entrou realmente na matemática, no assunto.
Como você acha que a matemática pode ajudar os estudantes nas escolhas de vida? Vai tomar banho. É interessante, Magulho. Como que a matemática pode ajudar as pessoas na escolha de vida? Pode ajudar. E como a escola interfere nisso? A escola interfere bastante nas decisões das pessoas, dos alunos, como interferiu na minha. Foi na escola que eu decidi a minha profissão, atualmente. E gosto do que eu faço, eu gosto de dar aula. O que eu não gosto é quando eu chego na sala de aula, eu quero um banheiro, eu quero beber água, eu quero dar aula, eu quero começar a aula, e os meninos, professor, não dá aula hoje não faz isso hoje não, deixa a gente livre. Eu chego com uma série nova, primeiro, nossa, de novo, mais uma série nova, vai fazer a gente sofrer, mas tem que bater na tecla, né? Tem que bater na tecla porque tem que fazer, tem que exercitar. Então, a matemática, pessoal, como eu já tinha dito anteriormente, ela auxilia no raciocínio lógico da pessoa. Entendi. Ela auxilia e também ajuda no exercício do cérebro. Porque, como eu disse para você, a pessoa, quando ela pega uma questão, ela tem que começar primeiro pela determinação de resolver a questão. Porque a maioria dos alunos, felizmente, eu tenho, ele lê a questão, não entendi. Não, a minha professora de português, inclusive, falou isso esses dias. A gente não está sabendo entender o comando da questão. Interpretar, né? Retirar os dados, o que a questão pede. Mas é questão de persistência. Igual quando eu trago a prova da AMA para resolver, eu faço questão de não ler antes. Faço questão de não ler antes com os alunos. Você não prepara as questões e resolve ela antes, não? Raramente eu faço isso. Por quê? Para o aluno entender como que eu faço. E eu já tive questão, inclusive, talvez na sua aula, na sua turma, que eu já li 4, 5, 6 vezes a mesma questão. Então, não é uma questão ali primeiro e vou resolver. Quando eu vi com os alunos, aconteceu verídico, fato, na faculdade, meu curso era matutino, de 7 a meio-dia. Eu ficava lá a tarde toda, com a lista de 50 questões, resolvia uma, resolvia duas. Aí você fala, você ficava ali de 13 horas da tarde às 19 horas e resolvia duas? Só isso? Só duas. Aí eu falo isso. É muito tempo para duas questões. Você perdeu o tempo, você não desistiu. Mas nesse processo ele tem que entender o seguinte: uma questão bem feita é melhor do que uma lista resolvida copiada de outra pessoa. Ou uma lista, hoje tem as IA aí, né, que resolveu para você e você só completou. Porque naquela questão, as duas que eu resolvi eu tive que pesquisar, eu tive que ler o livro, eu tive que ver exemplos. E nesse processo todo, eu estou aprendendo. E sendo o quê? Persistente. Então, a matemática não ajuda só no raciocínio lógico, também na você persistir. Eu vou sair daqui depois que eu tiver resolvido essa questão. É questão de honra, né? Tem algumas coisas que a gente compra, não, só você. Então, Precisa resolver. uma questão resolvida, então, assina para vocês, para a vida. Se você dar uma lista de 10, mas se você fizer 5, mas você fizer assim, você sozinho, montando, só lendo o livro, procurando na internet, não a resposta ou a solução, é melhor do que você ter resolvido o livro inteiro e ter entregue o trabalho para ele. Os alunos não entendem isso. Eu acho que eu vou falar quanto aluno, né? A gente acha que a gente vem aqui na escola para obter a nossa nota, porque aquilo ali, aquele número que está no boletim, é o que a gente é o que a gente consegue. Aquilo que te define. Mas não, cara, a gente vem aqui para absorver o aprendizado. Pra gente aprender real, não apenas números, né? Então, acho que é meio que isso que você está querendo dizer. Para você ver, eu tive uma aluna que ela tinha os problemas dela, de atenção, tinha os laudos, mas ela me entregava todos os exercícios. Tudo errado, tudo errado. Mas ela me entregava tudo isso. E eu falava assim, tá errado. Tenta fazer assim. Ela ia para a cadeira dela, ela apagava e ela fazia tudo de novo. Aí você fala assim, ela tinha excelentes notas? Não, mas eu vi o esforço dela. Só o fato dela ir lá, tentar fazer por ela mesma, já a matemática está sendo trabalhada ali.
Talvez ela não consiga resolver o problema, mas ela aprendeu a multiplicar, porque ela fez várias multiplicações. Toda vez que ela tentou fazer, ela fez multiplicação. Sim. Ela fez, talvez, várias regras de 3, várias divisões. Ela expandiu o conhecimento dela, ela já sabe um caminho. Thomas Edison, tem a história de Thomas Edison, que ele tentou a lâmpada 140, 150 vezes, só depois que ele conseguiu inventar a lâmpada. Já pensou se ele tivesse desistido? Nós não teríamos aí a luz que nós temos hoje, nós não teríamos aí a questão do celular. Se não tivesse essa pessoa que persistiu. Então, eu sempre falo, é questão de persistir. Persistência leva um bom resultado. E eu valorizava mais ela, porque ela não copiava. O pessoal, deu a questão, não sabia resolver, copiava para os outros. Ela entregava tudo errado, mas ela não entregava. Mas ela fazia, por ela mesma. Por ela mesma. E quando eu falava que estava errado, ela ia, refazia, entregava. Aí ela começava a acertar as questões. Então, ela ia várias vezes. O processo para ela era mais demorado. Igual, o processo para mim na faculdade foi penoso. Vocês acham, ele sabia muito matemática. E quando eu entrei na faculdade, pessoal, eu não sabia desenhar o gráfico da equação da reta, que hoje ensinei para vocês. Nossa, hoje em dia... Não sabia impressionada. Não sabia desenhar o gráfico da equação do segundo grau. Falou, você foi fazer matemática sem saber isso? Sem saber, eu não sabia desenhar. Se você falar assim, na época, faz o gráfico da equação do segundo grau. Eu não sabia fazer na época, antes de entrar na faculdade. Você aprendeu tudo na faculdade? Não. O que eu ensino hoje no ensino médio não é o que eu aprendi na faculdade. Na faculdade eu aprendi uma questão muito avançada. Aí vocês fariam a pergunta, professor, você aprendeu um negócio muito avançado, está ensinando um negócio mais simples? Foi. E você aprendeu esse simples para ensinar para a gente na faculdade? Não. Então, você aprendeu um negócio mais avançado e agora você ensina esse negócio mais simples e você não aprendeu na faculdade mais simples. E também quando você entrou, você falou que não sabia. Não sabia. Porque a minha mente, no avançado, quando você aprende as coisas mais avançadas, essas coisas básicas ficam mais simples. Entendeu? Isso é muito real, porque, tipo assim, quando a gente está no primeiro ano, por exemplo, lá do ensino fundamental, cara, 1 mais 1 é, tipo assim, coisa de outro mundo, é uma coisa totalmente diferente, é uma coisa difícil. Só que aqui, no primeiro ano, no caso que é a minha turma, no ensino médio, 1 mais 1 é tipo assim, beleza. Nossa, não acredito. No ensino médio tô vendo isso. Exatamente. Fica mais simples. Por quê? Fica mais simples porque a gente já pegou ali o como fazer, não vou dar palavra que eu pensei. A gente já aprendeu como que faz, então é algo que sempre é rotina. É igual fazer arroz. Aí sua mãe já prática vai te ensinar a fazer arroz. Aí ela fala assim, você pega o alho, coloca o óleo, frita lá um pouquinho do alho, depois você pega, alguns gostam de jogar arroz, ainda refogar, fritar o arroz lá com óleo, para depois coloca água, você já pode colocar água fria ou água quente, depende da velocidade que você quer fazer o arroz. E aí vai você fazer, foi simples, falei para vocês entenderem, vamos lá, óleo primeiro, depois frita o alho socado, depois você coloca o arroz, dá uma refogadinha, coloca água e fechou. Foi simples. Agora vai você fazer na a primeira prática. vez. Seu arroz vai sair talvez ou salgado, ou sem sal. Vai sair papado, igual a escola de samba, unido venceremos. Em bloco, né? Vai sair em bloco. Então, mas conforme você vai passando, você vai o quê? Aperfeiçoando. E a sua mãe explicou sem falar medida nenhuma, repara. Ela não falou que era a quantidade que você coloca de arroz, você coloca o dobro de água. Alguns não sabem. É questão de proporcionalidade. Igual, eu tive um problema quando eu voltei, fui na Europa. Quando eu voltei, eu falei, eu quero aprender a fazer macarrão, porque minha esposa é vegetariana. E eu comi os macarrão com os recheios, ravioli lá, deliciosos. E aqui no Brasil, não é com queijo que eles colocam, que é muito ruim. Eu falei, eu quero aprender a fazer macarrão para fazer ravioli. E também aprendi a fazer a massa de pizza. Só tem um problema. Aí eu falo assim, para fazer a massa de pizza tem que ser uma água morna. Aquela gosta de mamadeira, colocar o dedinho. E aí? Para um matemático, cara racional, da É o ponto da mamadeira. Primeiro que eu nunca dei mamadeira pro meu filho, graças a Deus. Não tinha esse problema. Não, e aí? Eu tive que pesquisar. Porque para mim, o matemático, eu sou, minha mente, muito lógica, racional. Eu tenho que
Colocar um termômetro pra ver se é pra... 15 graus. Porque o dedo pra mim, eu não E sei. se pra mim tiver mais quente que o colega? Eu tenho uns amigos que também fazem isso, que fica rindo de mim. Eu falo, não, tem um termômetro, comprou um termômetro pra isso. Não, é só colocar o dedo. Se o dedo você consegue ficar lá 5 segundos com o dedo, a água tá ótima. Não, pra mim tem que ter... Aí 15 graus tem. tem uma xícara, mas tem xícara com vários tamanhos. Tem vários tamanhos. E aí Qual tem, xícara é? tem lá a questão da xícara, tem alguns alunos erram direto nas receitas por causa disso. Tem e depois tem 1/2, que é uma xícara e meia. Tem uns alunos que não colocam a xícara e meia, né? Tem uns que pensa 11/2. Então, a matemática ajuda nessa questão lógica. Entendi. O avançado vai te auxiliar depois as coisas básicas, vão ficar mais fácil. Não só a matemática, tá bom? Nós estamos falando que o professor está puxando sardinha pro meu lado. Mas a cultura, a questão da química, da física, entender os fenômenos. E alguns alunos perguntam, como você guarda essas fórmulas todas? Como você guarda essas contas todas? Eu falei, meu amigo, eu tenho 50 horas no estado. Eu repito no mínimo 5 vezes de manhã, 5 vezes à tarde. A resposta. Esquece mesmo, faz parte assim, igual. Eu posso falar da minha área da engenharia civil, que eu não pratico hoje. Se você me der uma casa hoje, eu não vou conseguir calcular. Por quê? Porque tem um tempão que eu não estou no mercado, tem um tempão que eu não faço esse cálculo. Se você mandar desenhar uma casa, eu vou conseguir desenhar a uma velocidade menor do que eu desenhava há 5 anos atrás, que eu trabalhava com isso, fazendo projeto. Mas, no dia que eu pegar um livro e falar, eu preciso calcular uma casa, pá, as memórias vão surgindo, vão voltando. Tudo é uma questão de convivência. Vão voltando, igual que eu falo, os alunos vão falar, o professor de cursinho dá aula melhor do que o meu professor de ensino médio. Por quê? Quando você vai fazer o cursinho, você já aprendeu todo o conteúdo do ensino médio. A função do cursinho, o quê? É só relembrar. Aí o cara explica, entra na cabeça rápido, mas ele esqueceu que teve um cara lá que, sofreu para colocar aquilo na cabeça dele. Talvez ele não entendeu nada daquela aula. Igual, eu tenho muita dificuldade de entender com os outros falando. O professor na faculdade, eu acho que eu me sinto no lugar de você, ele falava, eu ficava lá prestando atenção, e eu saía da aula e não entendi nada. Só que o que eu precisava? Eu preciso pegar um livro por mim mesmo e entender. Só que eu não desvalorizo o que o professor explicou. Por quê? Aí eu começo a ler e as conexões começam a ser feitas, em ligar os pontos. Então ele falou que é por causa daquilo. Ele falou isso. Então é por isso que ele fez, né? Mas para isso eu preciso de estudar. E alguns nossos alunos não têm essa perspectiva de estudar depois da aula, né? E quando eu falo estudar, eu não falo ficar horas estudando. Se você dedicar, desde o seu início, 1 horinha por dia, é o suficiente. Claro, se você vir bastante tempo, né? Nós estamos olhando aí, fundamental, 1, 2, 3, ensino médio. Então, se você dedicar 1 hora, você vai ficar. Verdade, né? Hoje o difícil é reprovar. Você vê? Hoje o difícil é reprovar. A pessoa tem que pedir para ela reprovar. Por quê? Porque existe aí tecnologia, existem várias formas de metodologia de ensino, existem vários recursos. Antigamente, no tempo dos meus pais, nem na questão de eu, é a prova. Você tem que colocar seu conhecimento ali. E se vocês olharem questões bem antigas, elas eram muito mais contas, com números com vírgula, que os alunos odeiam, do que atualmente. Tem que falar sobre vamos levar isso aí, né? Muito manual. Mas se você pegar um livro antigo, ela fica assim, calcule A, B, C, D, E, F, G, o alfabeto todo. Mas não é de tempo, não, tá? Amor, Eu já só uma peguei. questão, galera. Hoje vai ser só uma questão. Número 1, A, B, C, D. Já pegou? Já, eu só tenho 17 anos. Mas, vou falar assim, Então isso não é de muita... Um lema interessante, a repetição leva à perfeição. Você repetir fazer os arroz, na hora vai fazer arroz Igual na mamãe. Fazer macarrão. Você está me cobrando macarrão, eu vou cobrar, vou pagar, tá gravado. Vou ensinar vocês a fazer. Eu não vou fazer macarrão nenhum, não.
Ah lá, Vocês vão quero fazer na reta. Não, vou ensinar vocês a fazer. É uma questão simples. Eu achei tendência. Adoro uma aula assim. Léo, primeiramente a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui no Meu Pode. É maravilhoso ter tido você aqui com a gente hoje. Muito obrigada por compartilhar todas essas suas experiências. De maneira clara, inclusive, a gente conseguiu compreender direitinho, bonitinho. Para finalizar, você gostaria... Deixa pra gente, por favor, um recadinho para os nossos ouvintes sobre a importância mesmo, sabe, de se dedicar aos estudos, meio que um conselho, com base nas suas experiências, na sua vivência, no seu caminho até aqui. Você faz esse momentinho pra gente? Você que está me assistindo, está assistindo esse podcast, quero deixar um conselho para você. Primeiro, sempre na vida tem que ter conhecimento. Quem tem conhecimento detém a influência. Então estude. E não pense que o estudo vai ter um retorno muito rápido. A educação demora. É como investimento. Se você investir em ações ou investir em poupança, ela é pouquinho. Mas daqui a uns 5, 6 anos, você vai poder colher o resultado. Então, não desista de estudar. Não pense que estudar hoje vai te trazer, amanhã vai te trazer resultado. Mas no futuro, não tão longo, que você imagina, não é tão longo, você vai colher frutos e vai poder usufruir desse conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada, Léo. Foi um momento muito proveitoso, muito gostoso, que a gente conversou sobre várias coisas. Tiramos muito conhecimento disso. Muito obrigada. Sua presença aqui foi muito incrível, viu? Isso aí. Vocês não deixem de assistir, marque, dá o like aqui, comente e compartilhe esse podcast com os colegas de vocês. Olha, chegou A menina merece. Gratiluz. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Fiquem de olhos nos próximos que ainda estão por vir. Tchau!